Fala galera, hoje eu separei filmes de terror estranhos e viciantes para você conhecer e assistir. São 20 opções, vocês já sabem como funciona. Vamos lá. Eu sou o RRB, como você está no Terror de Hobby, o Homem de Palha. Abre o vídeo de hoje, a história desse sargento que viaja até essa pequena ilha para investigar um misterioso desaparecimento. Conforme ele chega ao lugar, ele se dá de frente com uma seita meio estranha. Ele começa a investigar também essa seita somente para descobrir que ele está dentro de um grande jogo de enganação e sua vida está em risco. Christopher Lee como protagonista, interpretando esse líder dessa seita aí super estranho, uma das performances mais festejadas da carreira desse ator, uma das que eu mais gosto particularmente. Eu trouxe um pouquinho, né, daquela cena mais emblemática do filme, a mais festejada, que eu sou literalmente festejada, né, na sequência final, envolvendo exatamente esse boneco de palha aí, uma grande fogueira. É um dos melhores filmes sobre ocultismo de todos os tempos, embora eu tenha deixado de fora, né? Eu fiz uma listinha de 20 melhores filmes sobre esse subgênero, não coloquei e não colocaria se eu fizesse amanhã novamente. Eu acho que é muito bom, só que esse subgênero é gigantesco. Enfim, assistam. Teve inclusive um remake, né, de 2005, 2006 com o Nicolas Cage, horroroso, porém divertido, já trouxe aqui no canal também. Enfim, O Homem de Palha, que é algo estranho, porém ali hipnotizante, The Wicker Man. Nasce um monstro, It's Alive, em seu título original, a obra-prima trash do Larry Cohen, o mestre do cinema B dos anos 70 e 80. Eu vou trazer mais filmes do Larry Cohen ainda nessa lista. Eu falei do Homem de Palha, que é um filme estranho, porém beira a alcunha realmente de ser uma obra-prima. Aqui não, um filme que vai ali pelo trash, pelo bizarro. Em algumas cenas a gente vira o rosto de tanta tosqueira que nós estamos vendo pipocando à nossa frente. É a história desse homem, né, vai ter um filho, tá esperando, a mulher tá em trabalho de parto, só que nasce uma criatura, a criatura sai exterminando todo mundo e foge do hospital. Esse pai e as autoridades vão tentar capturar essa criatura das trevas. O que ela representa a gente não sabe bem. Teve sequências, o Larry Cohen, ele não é um sujeito ali que preza por uma estética rebuscada, por cenas ali visualmente encantadoras, nada disso, efeitos práticos maravilhosos, é mais na criatividade de suas histórias, em não ter a vergonha de filmar. Trash em sua essência mágica. It's Alive, eu não assistiria novamente, não é um filme de conforto, mas eu trouxe, né, viciante, porque você vai querer conhecer as sequências, embora eu só tenha assistido esse até o momento. Você vai querer também destrinchar a filmografia do Larry Cohen. Reflections, obra da saudosa Iugoslávia, a história desse professor de piano de meia idade, completamente traumatizado, completamente surtado, que vai formar uma fixação por uma outra professora com metade de sua idade, iniciar um relacionamento, só que as coisas só vão se exacerbando com o tempo, vão ficando mais intensas, não só no relacionamento, não só em seu trabalho, mas como também em seu aparato psicológico. Logo, recordações de sua infância turbulenta, assim como coisas que não aconteceram ainda do futuro, né, vão formar esse emaranhado de cenas que nós vamos tentar montar um quebra-cabeça, assim como o nosso personagem central da história. Ambientações sujas, contrastando todas as inconsistências emocionais desse homem, desde a escolinha que ele traz aulas, né, até a sua residência que ele divide com uma outra família ali também, super para baixo, bem macabro. Uma hora e meia de plena construção atmosférica, até 30 minutos finais, em que nós vamos ter um espetáculo da violência, um espetáculo visual do macabro, com cenas que jamais vão sair da sua cabeça. Tem uma sequência final, é fantástica, mas ao mesmo tempo perturbadora, traumatizante, mas você vai demorar boas horas após os créditos subirem para... Meu Deus, o que eu acabei de assistir vale muito a pena, por isso que eu estou trazendo nessa lista. Conheci recentemente, mas já se tornou quase que automaticamente uma opção de conforto. Iugoslávia, nesse cinema aí, leste europeu. Esse cinema não é brincadeira não, principalmente dentro do terror, é tiro, porrada e bomba.
Inverno de Sangue em Veneza, a grande obra-prima do cineasta Nicholas Roeg, Donald Sutherland, ao lado de Julie Christie, interpretando esse casal que está se recuperando da figura do luto após perder a filha de forma trágica. O casal, esse homem e essa mulher, estão em Veneza. Conforme eles começam a ver coisas estranhas, eles vão tentando descobrir que diabos aquelas aparições representam. Elas parecem estar ligadas exatamente a essa filha que eles perderam. As coisas só vão ficando mais bizarras e mais incompreensíveis conforme avançam. Obra-prima dos anos 70, uma das maiores performances das carreiras desses dois atores lendários, né? Do Donald Sutherland, que partiu recentemente, a Julie Christie, também talvez da Julie Christie, a gente nem tem essa pergunta. Maior atuação de sua vida. Tem as famosas cenas quentes que trouxeram até desconforto aos atores na gravação, que o pessoal fez todo um aparato ali para que não, de alguma forma, evitasse, né, que ambos saíssem constrangidos, mas algo que acabou ficando de qualquer forma. O contraste entre o vermelho, a ótima cinematografia, essa paisagem natural ali de Veneza, enfim, clássico aí e com um final ele enigmático, para dizer o mínimo. Westworld, onde ninguém tem alma, acontece em um cenário futurista, tem-se parque de diversão para maiores, o pessoal paga e escolhe um cenário lá para ele viver de uma forma completamente segura durante alguns dias, enfim, o pessoal escolhe o Velho Oeste, só que algo sai de muito errado com os robôs, com um robô em particular, e esse robô se vira exatamente contra esses clientes. Nós vamos ter aí um jogo de sobrevivência. Michael Crichton à frente da direção, é mais um filme de ficção científica, faroeste, muita ação com pequenos elementos de terror, eletrizante, né, nessas sequências, não só em seus cenários, mas de fuga entre cada personagem. Esse robô aí demoníaco que não para até extinguir todos aqueles clientes, um dos melhores sci-fis definitivamente dos anos 70. Teve sequência Future World, que eu não assisti ainda, infelizmente, mas parece ter uma qualidade um pouquinho abaixo, pelo que eu vi as críticas, mas esse aqui não tem erro. Ganhou série, inclusive, recentemente, eu assisti 1 ou 2 episódios, não fui pra frente, série de sucesso da HBO, mas eu recomendo esse filme original dos anos 70. Rota da Morte, uma família está na estrada para o período natalino, só que um integrante decide pegar um atalho. O atalho parece não ter fim. Porém, mais do que isso, coisas estranhas começam a acontecer em meio a essas estradas intermináveis. Esse filme estranho, filme de conforto, road thriller, né? Um filme de terror na estrada, acontece no Natal. Inclusive, quando eu fizer uma lista natalina, esse filme estará inserido nela. E a gente nem mesmo compreende o que está acontecendo em vários momentos, né? Qual decisão o personagem está tomando, por que ele está fazendo aquilo, as coisas que vão acontecendo em meio a essa natureza, dentro desse carrinho, e consegue ser assustador, né? Assisti umas 2, 3 vezes na minha vida e pretendo assistir mais outras tantas, né? Cada Natal sim, Natal não, tenho que colocá-lo aqui para assistir, e aquilo, né? Um carrinho no meio da noite, nessa estrada que não acaba mais, estrada reta, né? Não tem nem curva na estrada, o pessoal não tem como se perder no lugar, e parece, de alguma forma, não chegar a uma conclusão. Pouco a pouco nós vamos tendo pequenos, né? O que pode estar acontecendo. No final tem uma grande revelação, que você não precisa nem ser muito inteligente para compreender, mas fica bem claro o que aconteceu. Nós falamos, olha lá, como que eu não descobri isso antes, né? Talvez tenha me faltado um pouquinho de inteligência para compreender esse cenário, um cenário meio, não vou citar nenhuma referência que não seria um spoiler, mas Rota da Morte, se você não conheceu ainda, assista, você encontra até com facilidade em qualquer streaming aí, assista, porque ele rapidamente vai se tornar uma opção aí que você vai querer sempre rever perto do Natal. Repulsion, vou ficar com o título em inglês, né, porque o título em português é meio censurável. Catherine Deneuve como protagonista nessa obra, dirigida por Roman Polanski, é sobre essa jovem meio recalcada. Ela é deixada sozinha dentro desse apartamento por sua irmã, e é aí que ela tem até um interesse romântico, né, um homem que meio que tá perseguindo ela. É aí que ela vai ter um acesso à loucura, porque cada dia que passa, cada hora que passa dentro desse apartamento, o lugar parece ficar cada vez menor. O primeiro grande filme de fato da filmografia do Roman Polanski. Ele depois fez o Bebê de Rosemary, terminou essa trilogia do apartamento
apartamento com um inquilino. Falei sobre essa trilogia completa, sempre lembro em filmes claustrofóbicos. E fica a pergunta, né? Recentemente falei sobre o Alain Delon, maior ator francês e o ator mais bonito, né, dentro desse cenário francês. Aí fica a pergunta aí, quem vocês preferem? Qual a atriz mais bonita que nasceu na França? Catherine Deneuve ou Brigitte Bardot? Eu prefiro a Deneuve, né? Disparado, uma das mulheres mais bonitas dentro do cinema e extremamente talentosa. Aqui, coitada, vivendo um verdadeiro pesadelo. A gente pode até ter essa visão dupla, né? É real ou é algo da cabeça, é um sonho, né? Nada daquilo está acontecendo. Nós vamos, de alguma forma, montar essas peças do quebra-cabeça do nosso querido Roman Polanski, visualmente também arrebatador, em preto e branco, é bom que se diga, um filme da década de 60. Monstros, nós vamos voltar aos anos 30, se eu tô falando sobre filme estranho e viciante, Freaks tem que estar inserido nessa listinha. Acontece dentro desse circo, um anãozinho, tá? Tem o seu relacionamento, só que ele vai se apaixonar por uma mulher normal, que atua também dentro desse circo, só que essa mulher está interessada unicamente no dinheiro, um jogo de enganação se inicia, um plano de assassinato, só que a vingança também, para colocar os fatores em sua ordem natural, 60 minutinhos, uma aula de cinema, né? Prova que você não precisa de 140, 150 minutos sempre para fazer um filme. Você consegue com muito menos. 90 minutinhos, quem dirá 60. Aqui Todd Browning, em sua grande obra-prima. Muita gente vai falar de Drácula, eu prefiro disparado Freaks. E não é um filme perturbador. Muita gente coloca nessa linha a obra mais perturbadora de todos os tempos. Vários anos eu evitei até chegar perto do filme para não me perturbar, mas não tem nada disso. Eu achei uma obra bem tranquila, talvez seja perturbadora para o caráter histórico que ela estava inserida nos anos 30, mas assistindo hoje em dia, você vai conseguir passar tranquilamente, adorar cada personagem, adorar esse jogo de vingança. Os 20 minutos finais não vão sair da sua cabeça nesse espetáculo que é como cada personagem vai encontrar o seu destino dentro daquela realidade circense. Então, clássico, obra-prima, talvez o melhor filme de terror dos anos 30. O Gabinete do Dr. Caligari. Eu falei da década de 30, agora tem anos 20, uma obra pertence ao expressionismo alemão, que você não deve tentar entender a história, mas sim viver cada cena. Eu digo que os anos 20, a partir da década de 30, filme bom não envelhece. Já a década de 20 é mais primitivo, né? Cinema silencioso, cenas mais curtas, sempre com bastante texto interferindo na boa dinâmica, ou seja, você vai se sentar e ter bastante paciência para chegar até o final. Raríssimas são as exceções e o Gabinete do Dr. Caligari é uma delas. A gente sente e nem sente o tempo passar. Serviu de inspiração para o Tim Burton e vários outros cineastas. O Tim Burton até 2005, 2006 ele se utilizou bastante desse estilo, depois acabou optando por algo diferente. Então é lindíssimo em cada cena, né? Uma obra de arte mesmo, é como se você estivesse dentro de um museu visitando cada frame desse filme. Se estamos falando de cinema estranho, tem que ter obra do Japão, tem que ter Hausu. Estudantes ali dessa escola decidem passar uma tarde na casa da tia de uma delas. É um casarão isolado no meio dessa floresta. Só que é nessa bela tarde que coisas estranhas começam a acontecer no interior dessa residência, e elas vão tentar ali de alguma forma, elas não vão tentar nada, né? Elas vão viver essas experiências ali assustadoras, elas e o próprio espectador. Tem várias formas de se encarar esse filme, né? Ele pode ser perturbador para você, ele pode ser uma obra de conforto, ele pode simplesmente ser bizarro, como foi para mim. Para mim é uma obra bizarra, ali eu não tento tirar muito sentido das cenas, não me perturbou nada, e visualmente ele é lindíssimo em sua própria bizarrice, né? Porque é cada cena ali que eu até tive cuidado para separar algumas que dá para entrar no vídeo, né? Um vídeo não censurável. Enfim, Hausu, da década de 70, né? Um cinema da década de 70 japonês estava em pleno vapor, só que o gênero de terror estava meio devagar. Só foi estourar mesmo, para ser sincero, teve a década de 60 que foi muito boa pro terror no Japão, mas foi estourar mesmo a partir do final da década de 80. Então Hausu aqui, uma origem do cinema moderno, como nós enxergamos atualmente no Japão.
Os Filhos do Medo, a obra segue a história dessa doente mental que o pessoal está tentando trazer experimentos alternativos nessa clínica isolada, meio até com aspectos ilegais, só que o que esses experimentos realmente representam a vida dessa mulher, seu marido que está tentando de alguma forma vislumbrar uma saída positiva. Samantha Eggar, tem o Oliver Reed como protagonistas, a David Cronenberg à frente da direção, e a obra ficou realmente marcada, né? É um filme interessante, bem atmosférico em sua primeira hora, naquele clima frio canadense, só que ficou hoje no inconsciente coletivo do fã de terror por conta da sequência final, que eu não vou chegar perto para não estragar a surpresa extremamente desagradável que você vai encontrar assistindo pela primeira vez. Eu, quando fui assistir o filme, não sabia de nada, me surpreendi, então vou preservar essa surpresa, né? Se prepare, porque é David Cronenberg, você vai encontrar o famoso body horror, pode esperar, e também, né, aquela trama ali que a gente não consegue entender qual o rumo dos personagens, o que eles estão querendo realmente nesse jogo, a gente vê, simplesmente fica ali por curiosidade dos personagens, mas incrível, né? A cena em questão não vai sair da sua cabeça. Quem assistiu aí pode falar nos comentários. Terror nas Trevas, Lúcio Fucci à frente da direção, obra de 81, filme estranho, estranho e viciante. Tem que ter Lúcio Fucci, o mestre do gore italiano, é sobre essa jovem, 20 e poucos anos, que acaba herdando um hotel nessa cidadezinha, o que ela não sabe é que o hotel é a porta do inferno. Nós vamos ter um apocalipse acontecendo diante dos nossos olhos. Ele brinca, né, com esse fator, é um filme sobrenatural, tranquilo, né, todos os elementos mais convencionais a esse subgênero, quando de repente nós temos aquele elemento Lúcio Fucci, gore extremo ali no último patamar mesmo dos anos 80, você não vai encontrar nada que supere, você pode encontrar obras no mesmo calibre, né? Então ele é desconfortável nesse sentido, a gente até se confunde, o que eu tô assistindo? É um filme sobrenatural, de repente eu tenho esse espetáculo aí da violência, e é o melhor filme que eu assisti do Lúcio Fucci, dentro dos anos 80 mesmo. Assisti uns 4 filmes, eu sempre coloco esse The Beyond e The New York Ripper, né? Os dois que mais me chamaram a atenção. Não é um cineasta que eu tenho tanto carinho, né? Não sou um camarada que gosta tanto dessa violência gráfica, eu sou mais dos filmes atmosféricos, mas The Beyond consegue superar isso exatamente por trazer o sobrenatural, com cenas lindíssimas, né, visualmente, essa cinematografia aí com tons brancos, contrastando toda aquela maquiagem. Enfim, Lúcio Fucci, você que gosta do mestre italiano, né, para muitos, o maior cineasta do terror, superando Dario Argento, superando Mario Bava, eu colocaria um pouquinho mais abaixo. Que é A Serpente Alada. É difícil você encontrar um filme mais estranho dos anos 80, direção do Larry Cohen, né? It's Alive agora, que é filmado aí em Nova York. É Nova York, tem uma criatura nos céus, nesse formato de um lagarto gigante que aterroriza pessoas no topo de prédios. Nós vamos ter 3 frentes de história que vão convergir em determinado ponto da trama. A frente da criatura atacando todo mundo, a investigativa tentando descobrir o que está acontecendo ali. Existe realmente uma criatura em Nova York e tem um sujeito estranho. Ele é meio criminoso, meio desempregado, a gente não entende qual é a do sujeito ou da história, por que ele está dentro desse filme. As histórias vão convergir, como eu disse, mas a gente continua sem entender por que o Larry Cohen trouxe a história desse camarada que sempre aparece nos filmes desse diretor. Tem a brincadeira, né, que ele foi produzido em stop motion, as cenas de criatura, e o Larry Cohen, né, como bom cineasta, não perguntou para ninguém, saiu gravando as cenas em seu helicóptero no topo ali de Nova York, entregou pro departamento do stop motion. O camarada fala, você tá louco? Você tem que esperar as nossas orientações, né? Que cada câmera tem que ter um visual, tem que ter uma estrutura de filmagem, um ângulo, e nada daquilo foi respeitado. Larry Cohen até brinca, teve daquele documentário mais recente, In Search of Darkness, né, sobre os anos 80, foi lá que eu vi esse pedacinho dessa entrevista, mas é um filme que não vai sair da sua cabeça por conta das bizarrices, né, dessas várias histórias, personagens soltos, essa ambientação nova-iorquina, uma cinematografia mais tremida que persegue a ação, né, filmes que acontecem em Nova York têm o dever
de ser visualmente estonteantes, não é o que acontece com o cinema de Larry Cohen, que ele sempre filma em Nova York e os filmes sempre são feios. Mas enfim, é trash oitentista. Trash oitentista é coisa boa, é coisa divertida. E Larry Cohen, o mestre do cinema B. Já que nós estamos falando de cinema B, cinema trash, tem duas das maiores opções que você vai encontrar dentro dos anos 80. A primeira delas é The Toxic Avenger, o Vingador Tóxico. Lloyd Kaufman à frente da direção, teve várias sequências, eu assisti só essa primeira até o momento. É sobre esse nerd que trabalha nessa academia, ele sofre bullying, ele vai sofrer um acidente, ser exposto a esse material tóxico e se transformar exatamente no Toxic Avenger, esse anti-herói que luta contra a criminalidade dentro de seu bairro. A brincadeira que é misturar essa arcada trash, né, de super-heróis com o fator gore, o fator gráfico, que vão se unir de uma forma quase perfeita. Um filme hilário em suas próprias bizarrices, em suas próprias inconsistências, que em nenhum momento o diretor, o time de produção leva a sério. Isso que é legal desses filmes, né? Esses filmes mais trash, não se levar a sério, tentar trazer cenas descompromissadas, focadas na diversão, se utilizando desse fator do terror. Enfim, é difícil você assistir todos logo em sequência, pelo menos eu acho difícil, por isso que eu dei um tempinho a assistir esse primeiro no ano passado, se eu não estou enganado. Vou esperar lá para 2025, 2026, eu coloco o segundo aí para... Tem mais de 2 filmes, 3 ou 4, eu assisto essas sequências aí, também dirigidas pelo Lloyd Kaufman. Trash, náusea total, em seu título original Bad Taste, do Peter Jackson. Iniciozinho da carreira desse grande diretor, e ele trabalhando sem nenhum orçamento, filme praticamente amador, focado numa invasão alienígena nessa cidade pequena. Nós vamos ter esse fator sci-fi junto com os efeitos especiais, entre aspas, né? Muita nojeira. Você que assistiu o Fome Animal do próprio Peter Jackson e gostou, adorou, você pode assistir esse Bad Taste, que é na mesma proporção de diversão, embora eu, particularmente, não seja o meu, como eu disse no Lute-Fute, não é o meu subgênero favorito, né? Essas nojeiras pipocando na nossa frente. Eu gosto de assistir um filme com um popular snack, né? Comendo ali uma pipoquinha, então não dá para comer pipoca assistindo Bad Taste, obra da Nova Zelândia, né? Feita nas montanhas, muita natureza e muitas cenas gráficas aí para você se deliciar durante 90 minutinhos. Possum, chega de filme divertido, esse aqui é para baixo mesmo, é quase uma arcada mais experimental, é sobre um homem de meia idade que começa a ter visões, a partir de viver experiências além mundo, a partir do ponto que ele vai se reencontrar com um padrasto que foi bem traumatizante para ele na infância e em sua adolescência. O trabalho do espectador é separar o que é real e o que é da cabeça do nosso personagem central da história. É bem para baixo, a atmosfera suja, né, com lugares velhos pra caramba caindo aos pedaços, personagens decadentes, não só a desse padrasto, mas também do nosso protagonista, que jamais parece estar inserido na nossa realidade. Enfim, você vai gostar. Eu digo que ele é viciante não na questão de que você vai assistir Possum e vai querer várias vezes revê-lo em um futuro próximo, não. Você vai assistir Possum, beleza, não vai querer passar mais nem perto desse filme porque ele trata sobre temas bem sensíveis, mas você vai querer vislumbrar mais títulos que se insiram nesse subgênero ao tratar traumas com fatores além mundo. O que há para jantar? A trama desse terrir acontece nos anos 50, tem esse garotinho, tem essa família suburbana tradicional, ele começa a ter pesadelos que contam a seguinte história, que os pais desse garoto são na verdade canibais que estão pegando vizinhos ali, servindo-os para jantar, exatamente conforme o título sugere. E o nosso trabalho, assim como o Possum, é desvendar o que está acontecendo aqui, é tentar trazer uma linha investigativa. Esses pais realmente são canibais, não são obras
da imaginação desse garotinho. É lindíssimo visualmente, é daqueles filmes que você não encontra, é um subgênero minúsculo, você encontra umas 10, 15, né, que trazem realidades suburbanas tradicionais em um imaginário paralelo, né, coisas que só existem realmente naquela obra em especial, tipo Matinê, do John Landis, dos anos 90, que retrata os anos 60, enfim, Bob Balaban à frente da direção, é um ator, eu não sei nem se está vivo ainda, mas foi um ator, diretor, o Randy Quaid como protagonista, ele que fez Férias Frustradas, vários filmes de comédia, então ele tem essa veia natural para o humor e se insere perfeitamente, para mim, a maior atuação de sua carreira. Assistam o que há para jantar, automaticamente vai se tornar uma opção de conforto para você. Evil Ed, mais uma daquelas obras que brinca com os bastidores do cinema, com a produção de um filme, é sobre esse sujeito que trabalha exatamente na edição de filmes de terror. O trabalho dele é cortar, né, o que pode, o que não pode dentro de um filme, só que ele é meio conservador, né, tudo que é cena mais violenta, ele, não, vamos tirar, isso aqui não pertence à obra, e até o ponto, imagine ver cenas mais gráficas 8 horas por dia, 5 vezes por semana, você vai ficar louco, amigo, e é exatamente o que acontece com o nosso protagonista. Eu já falei sobre essa obra, e quando eu falei sobre Evil Dead, eu trouxe a referência Censor, né, que é um filme mais recente, pegada mais séria. Esse Evil Ed é mais pro lado cômico, e Censor é mais pro lado atmosférico, sobre essa mulher que trabalha na censura também, nos anos 80, e vai passar a ficar louca com o processo, ou seja, uma dobradinha para você conhecer. Comece com Evil Ed, se você amar o que você assistiu, tenha em mente que você vai ver uma pegada mais séria em Censor, que para mim é um filme bem superior também. Assista Censor, você que gosta de bastidores de filmes de terror, né, o que o pessoal faz, tanto na censura quanto dentro da própria empresa, o próprio estúdio que está produzindo. Evil Ed aí, para você conhecer, dos anos 90. A Casa dos Mil Corpos. Você quer filme gráfico? Já que nós estamos trazendo várias opções dentro dessa lista, A Casa dos Mil Corpos talvez ganhe a medalha de ouro de 2000 a 2009. Ele tem 30 minutos iniciais bem legais, né, trabalhando com o clima, com os personagens, essa brincadeira com os gadgets relativos a circos, parques de diversão. Depois é violência atrás de violência, com 20 minutos, 25 minutos finais, e você vai lutar para chegar até o final de tanta coisa que está acontecendo à sua frente. Rob Zombie à frente da direção. Depois de A Casa dos Mil Corpos, nós tivemos a sequência Rejeitados pelo Diabo, que eu já trouxe aqui no canal. Esse sim eu gosto bastante, então não é a minha praia esse tipo de filme, mas eu reconheço que aqui ele traz todos os elementos positivos dentro desse subgênero, por isso que eu estou recomendando aqui no canal. E você que gosta dessas cenas mais gráficas, dê uma chance, que é um filme muito menosprezado, tem esse preconceito com o Rob Zombie, mas A Casa dos Mil Corpos vai te surpreender. E vamos encerrar o vídeo de hoje com Corrente do Mal, uma das obras mais criativas de terror do século XXI. É sobre uma doença, né? Doença não, um assassino visual invisível que ele vai como se fosse uma doença. O pessoal tem relações e ele tem que passar, né? Ter relações para passar essa maldição. Conforme a pessoa tem relação, a outra pessoa inocente vai pegar toda essa maldição, essa criatura que passa a aterrorizá-la, a persegui-la de forma incessante até que essa pessoa tenha uma nova relação ou encontre um destino cruel. Nem eu entendi o que eu falei agora, mas você assistindo você vai compreender 100% da história, não é nada difícil, eu que sou meio imbecil para trazer a sinopse. O diretor, que está aqui marcado aqui embaixo, que eu não lembro o nome, ele fez O Mistério de Silver Lake, fez pouquíssimos filmes, então eu recomendo, porque você gostou de It Follows, assiste O Mistério de Silver Lake, que é um filme de suspense, drama, um neo-noir em sua essência, né, para quem gosta de cinema mesmo. Eu achei aquele filme perfeito. E It Follows traz a Maika Monroe, né, que ela conseguiu ter uma carreira aí bem sóbria dentro do terror. Vai ter sequência vai sair em 2025, 26, com o próprio diretor, e a trama, não é só a trama que é interessante, é todo o jogo visual que o pessoal consegue empregar em cada cena, essa perseguição, sem tantos jumpscares, não, acho que não tem jumpscare esse filme. Tem uma cena que dá um baita susto, mas não é um jumpscare que acontece nessa casa, né? É uma entidade que vai assumindo várias
personas diferentes, né? Os ataques são bem legais, tem essa aura, não é um road movie em sua essência, mas tem essa aura que o pessoal vai fugindo, né? Parece até aquela obra que o filho do Joe Hill escreveu, Estrada da Noite, Estrada da Morte, que é essa brincadeira com um espírito maligno que vai perseguindo as pessoas. Então são obras bem parecidas. Enfim, você gosta de um terror diferentão, It Follows, você vai adorar cada segundo, que tem uma cena também numa piscina aterrorizante. Chegamos ao final de mais uma maratona. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Ao lado, como sempre, duas opções para você continuar dentro do mesmo tema, assistindo e maratonando terror de hobby.